Olá pessoal, aula de História, primeira série, aula 1, terceiro bimestre. O tema da aula hoje é de geração em geração, acompanhem comigo. Esse material está ali no grupo, né, de vocês, só acessar ali e tal. Acompanhem comigo aqui para a gente poder entender melhor a aula, né? O conteúdo é rupturas geracionais, né, e juventude. A gente vai falar um pouquinho do jovem, né, essa relação do jovem no tempo histórico. O objetivo da aula é analisar e compreender as diferentes juventudes em territorialidades específicas em contextos diversos. Né? E para começar essa aula aqui, a gente vai pensar um pouquinho. Ó, como são jovens como você? Né? Como é que é o jovem de hoje? Né? Quais são os seus posicionamentos diante dos problemas mundiais? O jovem hoje ele liga para questões climáticas, políticas, né, ecológicas. Como é que está isso? Né? Guarda aí para você. Você acredita que o modo como vive e pensa seja diferente do modo como seus pais ou responsáveis viviam antigamente, pensavam quando tinham sua idade? Por quê? Dê exemplos, né? Então, como é que eram os seus pais, seus avós? Como é que era a juventude nessa época que eles viveram, né? Aí, para a gente pensar, o que é jovem para você, né? O que é ser jovem? Vamos pegar lá o que Oliveira fala. Ser jovem é romper padrões, experimentar outras realidades, mudar a vida com ações que considera relevantes e inovadoras. Mas para isso é necessário uma grande dose de ousadia para seguir em direções diferentes e correr risco. Não há como ter expectativas diferentes quando se é jovem, né? O jovem é romper padrões, experimentar outras realidades, né? Viajar, participar da comunidade, criar coisas novas, inovadoras, não é? Isso é ser jovem. E aí quando a gente pensa em jovem, eu lembro aí de uns tempos atrás, um conceito, uma palavra aí, cringe. Virou meme, entrou aí muita gente falando disso daí por um tempo. O que é cringe? Né? É uma palavra de origem inglesa, mas a gente acabou aqui aportuguesando ela e cringe significa mico, né? Tá muito ligado ali, o jovem fala, avô, isso é cringe, né? O pai, isso é cringe. O que é cringe, né? Mico, de repente, alguma coisa que uma geração aí anterior fez, e o jovem hoje olha ali com aquele olhar meio de desdém, né? Ah, isso aí é mico, etc, etc, né? Guarda isso aí também. Outra coisa que a gente vai falar nessa aula aqui é o conceito de diversidade geracional, né? Diversidade geracional, o que é, né? Olha aqui marcando diversidade geracional. É o nome dado a um conjunto de pessoas de diferentes faixas etárias que convivem no mesmo ambiente. Por exemplo, a escola, né? A gente tem os professores, geralmente mais velhos, a gente tem aí os alunos, né, do ensino fundamental, ao ensino médio, mais jovens, né, os funcionários, apoiadores, né? Então, a escola a gente tem essa diversidade geracional, diversidade de pessoas que nasceram em várias épocas, né? E convivem ali, cada um tem uma formação, cada um tem ali um pensamento, um modo de ser, etc. O que a gente vai estar vendo agora também, para a gente entender um pouquinho do jovem no tempo, é a questão de que cada geração foi dado um nomezinho aí para as pessoas que nasceram em determinadas épocas, né? E aí a gente tem, então, lá em 1920, 1930, pegando ali a Primeira Guerra Mundial mais ou menos, né? A gente tem a Belle Époque, né? Que é uma geração aí marcada pela escassez, né, de recursos, a educação muito rígida, né, principalmente por causa das guerras mundiais. O mundo vivia uma recessão, quer dizer, os produtos não era fácil conseguir, né? Muita gente ali vivia da agricultura, a cidade não era tão forte assim, não é? E cada um tinha um papel social bem definido. Então nascia, geralmente fazia o mesmo emprego dos pais, não é? Não tinha aquela visão muito ampla de mundo, né? Era muito restrito ali naquela comunidade, naquela região. Então, o pessoal da Belle Époque é de 1920 a 1930, o pessoal que nasceu nessa época, né?
Indo um pouquinho mais além, já pegando ali em 1940, 1960, a gente tem a geração Baby Boomers, né? É o pessoal que nasceu ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ali em 1945, o pessoal que nasceu pegou o final da Segunda Guerra Mundial, né? Foram educados com muita disciplina e rigidez. Isso até é reflexo da própria guerra, né? Então, esses são os baby boomers, a explosão dos bebês logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois a gente tem a geração X, que eu faço parte, né? É o pessoal nascido aí em 1960, 1980. A gente viu vários fatos históricos importantes, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, ali no pós-Guerra Fria, né? Movimentos revolucionários. Estava começando ali a questão ainda a internet não tinha nascido, mas o eletrônico estava muito forte, principalmente nas músicas, né, eletrônicas surgindo ali. Então a geração X é o pessoal da década de 60 até 1980. A geração Y é de 1980 a 2000, né? Nasceram aí num período de prosperidade econômica, acompanharam muito a revolução tecnológica. Então, a geração Y nasceu já com a internet, né? Então, e outras tecnologias que adviram dela, né? Então, nasceram já uma galera que nasceu num período de prosperidade, não viram tantas guerras, né? O pessoal mais ligado aí no que acontece no mundo mesmo. Né? Depois a gente tem a geração Z, que é o pessoal que nasceu ali entre 2000 e 2010, né? Essa geração nasceu aí no mundo aí das tecnologias, né? O pessoal das redes sociais, a comunicação em relação com o mundo virtual é muito atraente para o pessoal que pertence a essa geração, né? Então a geração Z já pegou a internet, pegou redes sociais, né? O pessoal mais recente aí, provavelmente você que está me ouvindo é da geração Z, né? E hoje a gente está aí vivendo a geração Alpha, que vai de 2010 até 2024, que são aquelas crianças nascidas já com a exposição das telas, né? Tem muita criança que já nasce com o olhinho aberto, né? Já pega o celularzinho e já está o dedinho lá mexendo nas telas, né? Tem muito estímulo digital, né? A mãe geralmente coloca a criança na frente da TV e liga ali no YouTube, e toca musiquinha, desenhos muito coloridos, né? A TV acaba se tornando a babá eletrônica e dessas famílias, né? Então a geração alfa é aquela geração totalmente conectada com essas multiplataformas, com a tecnologia, agora com a inteligência artificial, então, não é? Outra coisa, né? O nosso material tem alguns textos que é importante que depois você acesse aí nos seus grupos esses textos, né? Dê uma lida com mais calma, tá? O primeiro texto aí ele vai falar um pouquinho dessa ruptura das gerações, né? Depois você com calma aí leia o texto, né? Tente responder as perguntas aí. Fazer um texto aí do sociólogo Pierre Bourdieu, que ele vai falar um pouquinho dessa ruptura, né? Dessas diferentes gerações, tá? Não vou ler aqui. Você, por favor, acesse o material, né? E dá uma lida com calma, né? E tenta responder essas perguntas aqui, ó. Primeira pergunta: quais limites e fronteiras há entre o que você acredita e o que já lhe é imposto pelo mundo adulto, né? O mundo adulto ele traz um monte de responsabilidades para o jovem. Uma das responsabilidades é ir até a escola, né? Estudar, levar a sério, pensar em futuro, o projeto de vida, o que esse jovem quer, né? Quando o jovem geralmente fala, não sei, estou indefinido, tal, essa sociedade tem um olhar assim certo negativo para esse jovem, né? Mas pensa aí, quais limites e fronteiras há entre o que você acredita e o que já lhe é imposto pelo mundo adulto? E a segunda questão no nosso material, ele fala o seguinte, ó, o que o texto quer dizer com a frase: o jovem é constituído à sua revelia, à semelhança da sociedade e da temporalidade em que vive,
dos encontros e desencontros da passagem das gerações. Explique um pouco essa parte, né? Esse pedaço do texto que fala sobre isso. Volta lá no material, dá uma lida ali para você entender, tentar responder, tá? Não vou fazer essa correção agora, a gente faz essa correção em aula, tá? E aí tem uma pergunta, né? Uma pergunta aí para a gente pensar. Do ponto de vista sociológico, a juventude se traduzem de maneira plural, pois os grupos juvenis da sociedade se distinguem tanto pelas desigualdades sociais, de raça, de gênero, quanto pela diferenciação cultural. De acordo com essa citação, podemos afirmar que aí, as juventudes são definidas como um segmento social que partilha uma mesma faixa de idade e expectativas de vida semelhantes, né? Então, está falando, será que as juventudes pensam a mesma coisa, vivem em uma mesma faixa de idade, têm as mesmas expectativas? Guarda aí. A B. O termo juventudes caracteriza o momento de entrar para o mundo do trabalho e garantir o futuro, pois é logo cedo que se aprende uma profissão, né? Se você acha que essa é correta, guarda aí para você, né? Se é que é logo cedo que se aprende uma profissão, né? Faz essa reflexão. A outra, a C. Os jovens na sociedade atual representam o futuro do Brasil. Todos têm oportunidades iguais na sociedade, dependendo apenas do esforço individual para alcançar sucesso na vida, né? Então, os jovens representam o futuro do Brasil, né? Pensa aí, todos têm oportunidades iguais na sociedade? Uma pergunta, né? Todo mundo tem acesso à educação, aos instrumentos de lazer, etc. Dependendo, então, apenas do esforço individual para alcançar sucesso na vida. Você quer essa pessoa falar, não, eu vou ser médico e vou, será que vai conseguir, vai ter esse êxito? Né? Então, para a gente pensar um pouquinho. E a D, devemos falar em juventudes devido à diversidade e à pluralidade das situações que definem o lugar e o pertencimento dos jovens na sociedade. Então, quando a gente fala juventudes, né, o que vem na nossa cabeça? Uma diversidade, né, uma pluralidade de diversas situações que definem onde seu jovem está, né, esse pertencimento dos jovens na sociedade. Então pensa um pouquinho, qual será que é A, B, C e D? Pausa o vídeo aí, tenta pensar sua opinião, qual seria a correta aí. Guarda aí, pausa, a gente se vê ali no próximo slide, né? E o próximo slide é a D, né? Quem escolheu a D, parabéns, né? Então devemos falar em juventudes no plural, né? Em vez de uma única juventude única, né, homogênea, jovens são um grupo diverso, heterogêneo, que enfrenta uma variedade de experiências e desafios únicos, dependendo da sua idade, gênero, etnia, identidade, classe social, religião, região geográfica, entre outros fatores, né? Não dá para a gente colocar um jovem num potinho e dizer que todos são iguais, né? A juventude é muito diferente, o jovem do Brasil é diferente do americano, do indiano, do japonês, né? O europeu, africano, né? Então, o jovem não dá para a gente colocar numa caixinha e falar, não, jovem é isso, né? Além disso, falar em juventudes ajuda a evitar estereótipos e generalizações, como quando são retratados pela mídia como desajustados, preguiçosos ou desinteressados. Ao reconhecer a diversidade e complexidade das experiências dos jovens, eles, né, e também os adultos podem criar políticas, programas mais eficazes, né, que abordem suas necessidades e preocupações específicas. Né? A cena musical brasileira de 1968. Né? Esse é o próximo tema que a gente vai estar trabalhando. A gente fala de jovem, a gente lembra de música. Né? A música está muito presente aí, os diversos ritmos dentro do coração desse jovem. Mas esse é um tema, então, da nossa próxima aula, a cena musical brasileira de 1968. Quando a gente fala disso, a gente lembra aquelas músicas de protestos, né? Durante a ditadura militar,
Mas guarde isso aí que a gente vai estar vendo isso numa próxima aula, tá? E dessa fala, o que ficou então, pessoal? O que aprendemos hoje? As relações intergeracionais são, por essência, contraditórias, né? O que o seu avô, seu pai, sua mãe, você, seus irmãos, né? Cada um tem uma ideia contraditória, cada um vê o mundo de formas diferentes. A noção de geração é marcada por uma multiplicidade de sentidos, né? As gerações, cada um tem um sentido. A geração mais antiga, né? A religião é muito mais importante do que a geração hoje em dia, né? Um olhar aí de questionamentos, etc. Por exemplo, né? Cada ciclo de gerações depara-se com limites já estabelecidos e com condições históricas e sociais específicas de sua época. Né? Graças a Deus a gente não vive uma guerra aqui, né? Como foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, mas cada época tem ali o seu olhar histórico, né? Devemos falar em juventudes devido à diversidade da pluralidade de situações que definem o lugar e o pertencimento dos jovens à sociedade. Né? A nossa aula também, né, a partir de agora, a gente tem aí algumas questões para você poder responder lá no material do Centro de Mídias, né, aqui de São Paulo. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que você acessa a essas tarefas aí, mas aguarde aí que a gente fala mais sobre isso futuramente, tá? Essas são as referências, né? Citaria Pierre Bourdieu, foi um importante sociólogo francês, escreveu obras como A Distinção, Poder Simbólico, Razões Práticas sobre a Teoria da Ação, A Profissão de Sociólogo, dentre inúmeras outras. Tratamos do tema no texto a partir de A Juventude, é apenas uma palavra, Questões de Sociologia, Rio de Janeiro, editora Marco Zero. Também nosso currículo, né? A gente acabou abordando nessa aula, né? Então, é isso por hoje. Falamos de juventude, essa juventude no tempo, né? Cada um pensa diferente e tal. E é importante a gente entender aí o que cada juventude quer e se mostra na nossa sociedade. Um abração, um beijão, até a próxima. Fui.